Fala pessoal, Vitor Biller aqui desse lado da Baía de Guanabara, do outro lado tá Renato Lerípio. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Vitor? Beleza, por aí. Tudo tranquilo. Fizemos um programa anterior bem legal, né, com o Wilson Freitas, um monstro aí do mercado financeiro. Foi bem legal. E hoje a gente traz aqui outro monstro, né? Flávio Abdenur. É Abdenur que fala, Flávio? Cara, não tenho a menor ideia de qual é a pronúncia correta. Eu não falo árabe. eu digo Abdenur. Deve ser então vai ficar Abdenur. Flávio também tá exilado em São Paulo, né, Flávio? Vim. Antes do afundar completamente, né? Flávio tem uma carreira bem rica, bem interessante aí. Flávio, conta um pouquinho aí da tua trajetória, né? Como é que foi aí essa tua trajetória com diferentes focos, né? Academia, mercado financeiro e empreendedorismo. Conta um pouquinho aí pra gente. Pois é, eu tenho uma trajetória bem não linear, pouco convencional, certamente para os padrões brasileiros, em que as pessoas tendem a ficar numa caixinha acadêmica ou de mercado, sem muita interseção, e eu sou um pouco um contra-exemplo. Eu estudei economia, tá? Só que desde lá do começo da graduação eu gostava muito mais da parte matemática, eu gostava de teoria dos jogos, equilíbrio geral, e isso foi na PUC, no Rio. E tinha um IMPA do lado. E o IMPA é um lugar muito bacana, né? Não tem graduação lá, mas tem mestrado, doutorado, e tem uns cursos de verão que são super bacanas e são abertos para todo mundo. São cursos, assim, os primeiros são de iniciação científica, então eles são tipo nível graduação. Então, como eu curto matemática e eu estava interessado nas partes, isso foi mais para o começo da graduação, tá? Eu estava mais interessado nas partes matemáticas, na época era teoria dos jogos, equilíbrio geral, gostava da elegância, sabe? Você formalizar tudo num teorema, demonstração. Eu comecei a fazer curso lá no IMPA, no verão, o famoso análise na reta, e fui bem. Aprendi na base da porrada, tá? Porque assim, eu tinha aquela cálculo de economia, né? Que é aquela coisa ali, deriva igual a zero e manda ver, não sabia nada de demonstração, etc. Então eu aprendi demonstração na base da porrada ali no análise na reta. Primeira prova, inclusive, eu lembro que teve umas perguntas assim que eu não sabia formalizar direito, eu escrevi quase que uma história em quadrinho. Eu assim, pega esse caso, aí fiz um desenho, pega esse caso, faz esse. E o argumento estava certo, ainda que não formalizado de maneira realmente rigorosa, mas o professor teve a boa vontade, o bom tempo de ver, não, esse garoto sabe o que ele está fazendo, não me deu 10, mas me deu uma nota boa, e chegou na segunda prova e eu já tinha meio que pego o jeito ali de demonstração, eu mandei bem. Então, eu acabei, durante a graduação em economia, eu acabei cursando, eu era um aluno meio kamikaze, assim, então meu projeto de iniciação científica durante a graduação em economia foi cursar o mestrado em matemática do IMPA. Então, a história foi menos bonitinha do que isso, ela foi bem dolorosa, mas convergiu para isso. E aí, quando eu terminei a graduação, assim, eu meio que deixei a graduação de lado, por mim eu teria até largado a graduação, teria sido um erro, mas é um garoto meio impetuoso. Quando eu terminei a graduação, eu já estava na metade do doutorado. Mas vamos lá, minha graduação demorou pra caramba, assim, eu fui de um aluno excelente para um aluno extremamente medíocre na graduação. Literalmente estudava na véspera. Mas eu me apaixonei muito por matemática, então eu comecei a economia no IMPA, olhando teoria dos jogos, equilíbrio geral, que na época era muito forte lá, só que eu não via muita conexão daquilo com a realidade da economia. E tem, mas é muito etérea, muito abstrata, infinitos agentes, não sei o quê. Então eu falei, cara, eu gosto de matemática. Então, assim, se é para brincar de matemática, eu vou para matemática pura, que eu não tenho que ter nenhuma preocupação com modelar a realidade e posso brincar de teoria ou demonstração. Então, eu acabei concluindo a graduação e pouco tempo, 2 anos depois, concluí o doutorado. Não fui tão garoto prodígio assim, não, tá? Terminei a graduação com 25 de idade, mas o doutorado com 27. E o doutorado já foi em sistemas dinâmicos, tá? Foi matemática pura, que é uma área... É de matemática pura, mas ela é muito ligada a aplicações. De fato, é o grande forte lá do IMPA, né? Sem querer ofender muita gente, é o grande forte do IMPA. O IMPA é muito bom, e é muito bom em muitas áreas, sim, tá? Mas diferentes áreas. Mas foi a área que projetou, né? A instituição, etc. Tem outras também, tá? Tem outras áreas muito fortes. Mas também dinâmico, eu acho que historicamente dá para dizer isso. Hoje, em 2020, o IMPA tem pesquisa em um monte de coisa, né? Tem. Na minha época já tinha. Eu diria que de lá para cá ele evoluiu e amadureceu ainda mais, tá? Mas o sistema dinâmico era o grande filé mignon, assim,
um dos meus colegas de mestrado, depois do doutorado, foi Arthur Ávila. O cara ganhou medalha Fields. Para quem não sabe, é realmente o prêmio Nobel de matemática, o equivalente. O cara é um gênio. E controvérsia. Então, assim, zero controvérsia, cara. O Arthur realmente é um animal. Então, enfim, claro que o Arthur era um outlier até para os padrões do IMPA, mas assim, era uma coisa não trivial. E aí, bem, só para... Estou meio off-topic a coisa. Eu terminei o doutorado, e na época eu estava muito apaixonado por ser um acadêmico. E eu acho que é uma coisa que se eu não tivesse feito, eu teria aquela frustração, sabe? De, tipo, tá lá, leito de morte, porra, nunca demonstrei um teorema novo na vida, que merda, não sei o quê. E eu demonstrei uns teoreminhas, assim, fiz o doutorado, fiz o pós-doutorado no próprio IMPA. Mas aí depois você foi para a academia para ser professor / pesquisador. Eu fiz 2 postdocs no IMPA durante 3 anos, uma coisa assim. Produzi papers, tem um paper inclusive com o Arthur, tem um paper com os outros caras bons, só paper para journal internacional, realmente eu mergulhei fundo. Continuei sendo bastante kamikaze, tá? E larguei a economia. Eu me formei aos trancos e barrancos, mas larguei. Só que eu sempre tive alguns amigos, sempre acompanhei. E aí o que aconteceu? Eu fiquei uns 10 anos na academia. Depois do pós-doc, eu passei uns 6 anos e meio na PUC, do Rio, publicando paper, indo para conferência, dando aula de cálculo. Uma vida acadêmica tradicional, Zona. 100%. Só que teve uma conjunção de fatores que me fez ficar um pouquinho de saco cheio de academia, e eu fiquei a minha derivada estava levemente negativa. E a segunda derivada eu acho que também estava levemente negativa, entendeu? Então, eu fiz a projeção para 30 anos depois, eu falei, cara, eu vou estar totalmente saco cheio. Você já nessa época já estava ruim. E aí, qual foi o start, assim? Não, vou largar tudo e vou, sei lá, pro mercado financeiro. Cara, teve uma série de fatores, assim, que estavam me deixando meio de saco cheio. Um deles, eu fazia pesquisa em matemática pura. Por mais que aquilo fosse aplicável, assim, é uma conexão muito indireta com a realidade, sabe? Eu podia publicar um paper que um engenheiro algum dia podia usar para um engenheiro meio teórico para ter uma ideia, e aí depois, lá 50 anos depois, alguém ia desenhar uma escova de dentes que escova melhor, uma bomba atômica que explode melhor, e não tinha uma conexão com realidade. Então, isso era um pouco. Segundo, cara, a academia brasileira tende a ser muito burocrática. Isso, eu tenho zero paciência com burocracia, tenho um pouquinho de politicagem também. Politicagem no sentido acadêmico, também não tenho paciência para isso. Assim, eu acho que o maior impacto que eu tinha ali... Pesquisa é uma coisa legal, é nobre, é bacana, contribui para a humanidade, mas é muito indireto. O impacto direto que eu tinha era formar alunos de engenharia e de economia que estavam aprendendo cálculo comigo. Era a parte menos intelectualmente nobre, era a parte que eu acho que tinha uma contribuição maior para a sociedade, para ser bem franco, tá? Nem todo pesquisador puro vai gostar dessa fala, mas era a minha percepção. Em último lugar, tinha dinheiro. Assim, um professor da PUC que está em tempo integral, dando aula na pós-graduação, não ganha uma miséria, não, mas também não ganha uma maravilha. E o Rio estava ficando caro, eu morava na zona norte do Rio. Eu pensava, porra, cara, eu tenho que começar a juntar um patrimônio, né, cara? Isso já é tarde demais. E essa época você tinha quantos anos? Cara, eu tinha 37. 37, não era um garoto, não. Minha idade. Atual. Nessa sua transição aí da academia para o mercado, assim, o que você acha assim, que mais você carregou assim, de bagagens? O que foi mais importante para você? Cara, teve umas bagagens boas que eu carreguei, que me ajudaram, e teve umas que eram umas pedras, e que eu tive que largar. Tá? Então, boas. Eu tinha uma cabeça analítica boa, um certo rigor, a matemática te obriga a pensar de maneira organizada, estruturada. E em matemática, em pesquisa em geral, mas certamente em matemática pura, você tem que ter criatividade, você tem que ter uma certa capacidade de, ao mesmo tempo, pensar rigorosamente, só que também pensar fora da caixa. Se você não pensar fora da caixa, você só vai estar repetindo o que os outros fizeram, entendeu? Então, tem uma certa criatividade, que eu acho que um equilíbrio de rigor com e técnica, com criatividade, que eu acho que, devidamente adaptado, é muito bom. Por outro lado, a bagagem ruim que eu tive que largar era o excesso de perfeccionismo. Era tipo, eu queria ser aquele cara, tinha aquela cabeça do aluno que ficava chateado se ficasse com nota abaixo de 9,5. E, cara, você vai para o mercado financeiro... O tempo lá é diferente, né? Cara, é outro padrão, assim, e outro ritmo. E você tem que aprender a fazer as coisas de maneira pragmática, não buscar aquela perfeccionismo que vai te atrasar, vai te paralisar, fazer aquela conta de guardanapo, né? De padeiro. Conta de padeiro. E isso foi uma transição difícil, essa mudança de mentalidade.
Eu lembro que assim, eu fui trabalhar num fundo macro, na área de risco, tá? E eu lembro que assim, nos primeiros dias eu vi os caras fazendo uma extrapolação, uma interpolação linear, assim, de vértices de juros. Porra, cara, tá de sacanagem. Pô, passa um spline aí, faz uma equação diferencial. E eu lembro que o cara com quem eu falei, que é um cara super legal, super competente, olhou para mim com uma cara assim, meio... Cara, não, você não entendeu. Isso não vai durar 2 meses. Não, esse cara é um cara muito com a gente, super competente, está super preocupado. E aí, aos poucos, eu fui pegando aquilo. Se eu mantivesse o meu padrão de, puta, não, vou passar 3 meses aqui tentando melhorar um pouquinho esse negócio, cara, ferrou. Eu tenho que entregar o relatório hoje à tarde, entendeu? Então, eu vou dar um jeito, vou dar uma interpolada. Então, essa foi a parte que eu tive que aprender, em termos de mentalidade. Não foi fácil, não. Até porque eu já era meio cachorro velho, né? E não era um garoto, mas mal ou bem eu diria que eu não acostumei. Mas você recomenda para alguém, tipo, que hoje é full-time professor de uma faculdade, de uma universidade, sei lá, pegar um job aí no mercado para ter essa vibe aí que você pegou, né? Não, vamos fazer o feito é melhor que o perfeito, né? Ou cada um tem um perfil e vamos embora. Vamos lá, a pergunta é se eu recomendo um acadêmico full-time fazer essa transição? Ter um contato com o mercado, né? Não fazer ter um contato. Não fazer a transição, acho que isso aí é questão mais de perfil, né? Mas ter mercado, vamos lá e tal, não para aquela cabeça mais quadrada que eu acho que muitos professores têm, né? Professor com doutorado. Cara, depende muito do perfil, sabe? Se você é um matemático puro, de geometria algébrica, eu tenho aí não tem jeito, grande tesão da vida, geometria algébrica, cara, não tem porquê, entendeu? Eu tenho vários amigos conhecidos que são assim, e os caras são felizes assim, e o cara tem nojo de, putz, não, dinheiro, muito real, coisa horrorosa. Então, a gente tem um outro amigo ou colega em comum, né, que é meu sobrinho, o Bruno Rodrigues. Ele hoje é professor lá da UF, né? Professor de matemática. Ele tem essa ojeriza aí que você falou. Era muito comum na academia, muito comum mesmo. Aliás, se ele estiver ouvindo, né? Eu tento convencer ele já há uns 10 anos a mudar essa cabine. Abraço aí, Bruno. Flávio, aí você então fez essa transição, né, para o mercado e tal, e tem uma carreira aí grande, né, uma experiência grande, não só com ciência de dados, mas também com programação, né? E um dos objetivos aqui do programa é justamente fazer uma discussão mais geral sobre programação, né? Fomentar na cabeça das pessoas a importância de saber programar, né? E conta um pouco aí dessa tua experiência nesses dois campos, né? Pois é, eu também tenho uma trajetória bem não linear no quesito de programação. Vamos lá. Quando eu tinha uns 8 anos de idade, eu aprendi Basic, tá? Meus pais, assim, eu era um garoto nerd pra caralho, obviamente. Eu não era esse playboy super... mudei muito nesse sentido. Mas, enfim, eu gostava de videogame, etc. E meus pais me inscreveram, talvez eu tenha pedido, num curso de programação em Basic, tá? Isso lá atrás, cara, década de 80. Era até engraçado que algumas das aulas eram num ônibus. Era um ônibus que tinha computadores ali, não tinha internet, nem porra nenhuma. E aí você cuidava. E aí eu passei uns 2 anos. E meu grande tesão ali era programar videogame. Eu criava videogame. Sozinho, pra mim. E aí tinha um só de texto, parecido com um Zork, assim. Isso aí vocês nem vão lembrar. Vocês. Não, isso que era só texto, não vão lembrar. Cara, não, vocês não. É da tua época, Renato? Nunca ouvi falar, cara. Era programa Super Nintendo. Só de texto. Eu tô muito Nutella, cara. Aí era assim, você tá numa caverna, aí tem uma espada, aí você digitava, pega a espada. Eu jogava um desses. Aí era legal, você criava uma árvore lógica, aí tinha um negócio aleatório, que aparecia um monstrinho, não aparecia. E também eu fazia uns, tipo assim, Space Invaders, só que era tudo com caractere, né? ACI, nem sei como é que se pronuncia o negócio. Caractere mesmo, então o carrinho era 3 osas ali, uma barra em cima. E, pô, me divertia pra caramba com aquilo. Eu passei uns 3 anos, era sozinho que eu programava, tinha um primo, mas eu morava em Brasília, ele morava no Rio, nas férias a gente se encontrava, que a gente brincava um pouco, e era super divertido. E aí eu passei uns 3 anos nisso, só que aí, sei lá, dos
8 aos 11, 9 aos 12. Aí eu fiz uma decisão de carreira horrorosa. Eu parei de programar videogame e comecei a jogar videogame. Pô, cara, se eu tivesse ficado ali na programação, hoje eu seria o Bill Gates brasileiro, né? Menos, mas enfim. Aí eu parei com a programação, com 11, 12 anos. Fiquei jogando videogame lá, estudava, não estudava tanto assim, e aí fui para economia, matemática, aquela história toda. Na matemática eu não programava nada, porra nenhuma. Era teorema e demonstração, letrinha grega, representando a variedade abstrata na dimensão tal, não sei o quê. Aí quando eu fui para o mercado, eu tive que aprender VBA, que eu nem sabia que existia. Eu lembro que na entrevista os caras me perguntaram, você sabe Excel? Eu falei, sei Excel para calcular. Tem 1, 2, 3, 3. Aí eu falei, que porra é essa, cara? Essa eu aprendi na porrada também. Mas tinha um pessoal bem legal lá, o chefe do back-office ali, era um cara bem bacana. O Bruno, valeu Bruno, outro Bruno na história. E teve paciência, eu corri atrás pra caralho também. Aí eu aprendi a programar em VBA. Air quotes, tá? Programar entre aspas. Há controvérsias, né? Mas enfim, mal ou bem eu aprendi a tocar o Value at Risk, o Stress Testing, dei até uma melhorada ali, usei um pouquinho da minha criatividade matemática para dar uma... Até hoje esse fundo usa o modelo de Stress Test de ações que eu criei lá. Eu e um cara que estava comigo, o meu assistente ali, que é um cara muito bom também. E foi bem legal. Só que aí programação mesmo, cara, eu só retomei depois que eu pedi as contas desse fundo. Então, eu não gosto de jogar de goleiro, entendeu? E risco é goleiro, é bolada na cara. E aí eu montei uma consultoria para rivalizar aí com o Vitor. Não, a gente tinha trabalhos complementares. Sim, tô brincando. Mas eu acho que foi um pouco nessa época que a gente se conheceu, né? E aí nessa consultoria eu aprendi R. Eu estava prestando serviço para umas empresas, no começo eram empresas pequenininhas, fintech, etc. Os caras diziam, cara, beleza, você tem boa noção de risco, você sabe matemática, você sabe finanças, mas você tem que ajudar a gente a implementar, cara. Você não pode ter um assistente do teu lado programando, né? Porra, tava uma consultoria desse tamaninho no começo. Depois ela deu uma crescidinha. Aí eu aprendi R. E um pouco também na base do curso online, e botar a mão na massa e aprender na marra. E aí eu aprendi, aí eu convergi para misturar matemática com finanças, com ciência de dados. Tá? E aí essa parte é interessante falar, Flávio. A gente conversou aqui, né? Eu não lembro se foi no piloto, se foi com o Wilson. Esse processo, né, de aprendizado, né? Como é que você aprendeu? Mais curso, mais livro? Como é que foi? Ou um misto dos dois? Foi um misto dos dois. Eu peguei uns cursos, assim, cara, assim, Or for Dummies, assim, quase que literalmente Or for Dummies, porque eu estava reaprendendo do zero mesmo, né? Uhum. E eu fiz alguns cursos do Coursera, fiz curso do Datacamp. Datacamp, assim, é bem superficial, mas isso não é necessariamente ruim, porque você aprende a sintaxe, tá? Enfim, onde entra o comando, onde entra o objeto, data frame, etc. E muito na prática. Eu não tinha muito tempo. Eu estava tocando numa empresa, porra, sabe a loucura que é, né? Então não tinha muito tempo. Não aguentar no A gente vai falar desse período aí daqui a pouquinho. Pois é. Então foi um pouco na marra, mas também acabou sendo colaborando com as pessoas, porque alguns dos meus clientes eram empresas, tá? Enfim, eles em geral tinham programadores, então eu trabalhava com eles, eu ia aprendendo com eles, eu ia orientando o cara, dizendo, não, isso aqui, cara, o Markovic, você faz assim, e o cara ia me explicando, isso aqui você monta num data frame, você usa esse pacote. Então foi uma mistura disso com um livro. A parte de machine learning, que é uma coisa super legal, né? Essa tem uma base matemática mais profunda, e essa eu curtei mais uns livros. E também curso online. Eu fiz o Learning from Data, do Abu Mustafa, aqueles livros lá do Tibishirani, não sei o quê. Então, aí entrou um pouquinho mais a parte de educação um pouco mais convencional, se você quiser. Se a gente fosse resumir, a sintaxe da linguagem você pegou via curso online, e a parte mais aplicada, né? Via livro, né? A prática eu aprendi botando a mão na massa. A sintaxe, curso, e a teoria, livro. E livro também te ajuda a ter um aprendizado um pouquinho mais estruturado, mais organizado. E eu usava muito livro como referência também. Tô na dúvida, cato aqui. E o famoso Stack Overflow, claro. Isso aí é tradição, né? Pegar um gancho aí nisso que você falou, né? É muito comum, assim, sobretudo a galera que está em graduação, ou então que está querendo migrar de área, né? Eu recebo às vezes muita pergunta sobre isso, né? Que seriam qual seria a interseção ali de habilidades que
seria interessante ter para entrar no mercado financeiro? Acho que você já está no mercado financeiro há um tempo, veio de outras áreas que demandaram que você se ajustasse ali, tanto ao ritmo quanto à forma do mercado, né? Então, a minha pergunta é mais nesse sentido, né? O que você acha aí que, para a pessoa que está pensando em mudar de área para entrar no mercado financeiro, ou então já de uma área mais afim, assim, o que ela deve investir em termos de conhecimento e habilidade para chegar lá? Cara, programação, tá? Um R, um Python, você quer mexer com dados, acho que essas duas são as melhores. Brincar com dados, pegar um projeto, uma coisa que você curte, que não precisa ser finanças, tá? Pode ser clima, pode ser dado de pandemia. Ultimamente eu tenho brincado com dados de pandemia, estou interagindo com uma turma que faz. E, porra, isso gera um aprendizado danado, porque te obriga a sair daquela coisa muito utilizada, do exercício, do curso, do dataset bonitinho, com a sujeira do mundo real. E dado do mundo real é sempre muito sujo, até dado financeiro, tá? Então, brincar com dado ajuda muito. Um pouco de base teórica, sim. Não é para... Você não precisa saber teorema de análise funcional, isso é bobagem. Volta e meia eu vejo alguém dizendo isso. Quem diz isso em geral na boa. É acadêmico que está um pouco na bolha ali. Não precisa. A não ser que você vá fazer aquela pesquisa super acadêmica de teoria de machine learning, aí sim. Mas alguma base teórica, sim. E, na verdade, não é uma base teórica tão profunda assim que você precisa. Você precisa de cálculo, você precisa ter uma boa noção de otimização, você precisa ter uma boa ideia de probabilidade, de estatística. Não precisa ser os testes estatísticos mais finos e refinados do mundo, a não ser que você vá para uma coisa muito específica. É conhecer bem o feijão com arroz conceitual, tá? E pragmatismo. Não entrar naquela de, eu tenho um martelinho aqui e agora tudo é prego. Rede neural serve para um certo tipo de conjunto. Para a maioria dos outros, não serve. Às vezes é uma regressão logística mesmo. Às vezes é uma árvore. Cara, às vezes é uma visualização. Você plotar. O maior valor é você plotar cada tipo de ponto, tem uma cor diferente, você mostra para o teu cliente, teu chefe, o gestor, e o cara, caralho, enxerguei. Agora entendi esse problema. Então, pragmatismo. O cara que vai ser entrevistado aí pelo Flávio para uma vaga de emprego não precisa saber nem Excel nem VBA. Não deve saber. Não deve. Eliminatório. Tô brincando. Isso não é brincadeira, é como eu uso Excel pra caramba. Excel é super user-friendly, tá? Eu não uso o Excel para programar, eu uso para organizar dados. Eu devo fazer uma confissão horrorosa para vocês, é que nos últimos meses eu parei de programar. Porque eu virei o product manager de uma equipe de gente que programa muito melhor do que eu. Então, eu estava virando gargalo, se eu insistisse. Eu insisti um pouquinho. E, não, deixa que eu faço esse pedaço. Aí eu estava mais lento, o cara ia lá, os caras já estavam meio impacientes. Eu falei, porra, Flávio, você... Tio, deixa que a gente faz. Deixa, né? Mas se eu não tivesse passado uns bons anos programando, eu teria muito menos sensibilidade para o que é factível, o que não é, o que dá para fazer. Então, apesar de as circunstâncias me obrigaram realmente a largar a mão da programação, mas o fato de eu ter passado um bom tempo programando me dá sensibilidade para trabalhar com o pessoal da minha equipe. Todos eles dão voltas em torno de mim em termos de programação, tá? Mas de interagir de maneira inteligente com eles, tá? Eu não sou aquele cara que dá uma ideia totalmente inviável, porque não tem a menor ideia de que aquela ideia é inviável, e o cara vai lá e olha para cima e diz, tá bom, Flávio, beleza. Não, eu tenho uma boa ideia do que eu estou dizendo. Até para você meio que fazer a gerência da tua equipe, você precisa ter esse conhecimento. Sim. Um dos problemas em equipes de ciência de dados é, às vezes, você tem um cara com cabeça só de negócios e não tem nenhuma base técnica, ou tem muito pouco, e o cara viaja na maionese. Encontrar essa interseção é difícil também. Eu tive essa dificuldade com alguns clientes. Eu tive com um cliente em particular, tinha um executivo, um cara super inteligente, não sei o quê, mas o cara não tinha a menor ideia do que era factível. Tipo, não, vocês vão fazer um negócio que a rede neural vai prever, não sei o quê. E, cara, assim, na boa, a gente tem um dataset com 30 pontos. Às vezes aparece um doido desse, né? De repente, nem um Arima resolve, né? Assim, o buraco ali era muito mais embaixo. O buraco vamos conversar com a equipe de vocês, para a gente arrumar um dado, ver de onde vem esses dados, fazer um teste AB, não sei o quê, para poder fazer uma coisa minimamente de valor. Você está falando do unicórnio alado soltando raio laser. Então,
Uma outra coisa aí que a gente estava interessado em saber na sua visão aí, como é que estava sendo feita essa divisão aí de trabalho dentro das equipes mais quantes assim, no mercado financeiro, né? Quem toca o quê, qual é a expertise de cada um, como é que isso se organiza aí nesse ambiente? Até para as pessoas saberem, né, os diferentes perfis que você pode ter dentro de uma equipe. Cara, a minha equipe é relativamente pequena, ela é mais ou menos polivalente. Eu diria que não tem ninguém ali que é só uma coisa. As pessoas elas se aprofundam mais numa certa área, mas todo mundo ali tem uma certa amplitude de espectro, que eu acho que é muito bom, porque as pessoas não ficam em estanquezinhos individuais, elas interagem. Mas na minha equipe tem basicamente dois perfis, tá? Quant, que seria o cientista de dado aplicado a finanças, a gestão e modelagem, tá? Então, um skill set meio parecido, mas você precisa ter um know-how específico de finanças também, tá? De entender volatilidade, risco, como é que cada ativo funciona, etc. E esses caras são mais voltados para análise de dado e para modelagem, tá? Para previsão, para fazer uma visualização bem feita, etc. E aí você tem os engenheiros de dados. E esse é um perfil mais o cara que lida com a gente lida com a minha equipe lida com um volume muito grande de dados, tá? Então o engenheiro de dados é um cara que estrutura aquilo, bota no formato certo, faz a limpeza de dados, a padronização, lida com infra, inclusive. Prepara o terreno, né? Prepara o terreno. Prepara o terreno. O quant é o arquiteto e o engenheiro de dados, enfim, é o engenheiro. O cara que torna aquilo ali, bota aquilo em produção, tá? Então, na minha equipe tem mais ou menos esses dois perfis. Ele não é uma divisão tão clara assim, porque eu diria que todo mundo, mesmo os engenheiros de dados da minha equipe, são caras que têm uma certa base, um certo skill set bastante relevante para análise também. E vice-versa. Os quants são programadores competentes, exatamente mais do que eu. Mas tem uma certa complementariedade, tá? Eu sei que às vezes assim... Só dando um parênteses aí, né? Uma das grandes dificuldades hoje na área de ciência de dados, talvez até para os próprios recrutadores, né? Que eles querem achar o tal do unicórnio, né? O cara que sabe fazer tudo. E isso obviamente, a gente sabe que não existe, né, Flávio? Cada pessoa vai ter suas forças, vai ser mais forte numa área e vai ser menos na outra, e o importante para a equipe funcionar bem é haver uma complementariedade. É um cara ser mais forte numa área, um pouco menos na outra, mas o outro ajuda. Isso tem a ver com complementariedade de skill sets, mas também tem a ver com dinâmica de trabalho saudável. Você ter gente que não está numa competição um com o outro, pelo contrário, está todo mundo ali remando junto no barco, na mesma direção, de maneira sincronizada, cada um com a sua força. Isso, felizmente, a minha equipe tem muito. Tá? Então, não é só o somatório das habilidades individuais, que se encaixa mais ou menos nos dois perfis, mas é uma equipe que tem uma química muito boa. Maneiro, maravilha. Bom, um outro tema que a gente queria tocar, né, e aí é um mundo, né, a gente poderia fazer um programa aqui inteiro sobre isso, que é falar de fundos quant, né? O Flávio tem uma experiência grande aí nesse assunto. O Brasil ainda é um mercado incipiente, né? Nisso, mas a gente já tem um ambiente bem melhor do que tinha, sei lá, há 10 anos atrás. Fala um pouquinho desse trabalho, Flávio. O que é um fundo quant, né? Vamos do basicão aí, porque a gente tem vários públicos, né, aqui no nosso videocast. O que é um fundo quant e como que você vê aí o cenário no Brasil hoje? Primeiro disclaimer, eu nunca trabalhei num fundo quant. Eu já trabalhei num fundo macro e eu já prestei serviços de consultoria para empresas que fazem gestão quantitativa. Tá? E o que eu faço hoje em dia não é exatamente um fundo quant, mas é muito próximo do fundo quant. A minha equipe faz gestão de algoritmos de trading, de alta frequência. Tá? É isso que a gente faz. Mas não é exatamente um fundo quant. Mas, enfim, é muito parecido, diria. Agora, é uma indústria que eu acompanho, eu tenho amigos em diferentes fundos quant, a gente troca muita ideia, até porque é um trabalho tecnicamente muito parecido, o trabalho que eu faço atualmente. O que é fundo quant? Um fundo quant é um fundo quant estrito senso, tem todo um espectro, né? Você tem desde o fundo totalmente discricionário, que é o cara lá tendo a opinião dele, claro que meio que baseado em dados, mas também noticiário, etc., comprando e vendendo. E no outro extremo você tem um fundo 100% quant, que é o fundo em que todas as decisões são tomadas por algoritmos. Tá?
tomadas e eventualmente executadas por algoritmos. Óbvio que esses algoritmos foram criados por humanos, mas a coisa acaba ganhando uma dinâmica própria, tá? Então, um fundo quant é um fundo que as decisões de investimento dele, de compra ou venda de um ativo, de diferentes ativos, são feitas, são decididas e executadas por algoritmos. Tá? Isso é um fundo quant. Essa indústria no Brasil era um ovinho, era uma coisa muito pequenininha. Tá? Tem um par de fundos no Brasil que tem 10 anos de existência, um pouco mais de 10 anos de existência, literalmente uns 2. Tá? Só que, como quase sempre no Brasil, a gente está, em geral, um pouco atrasado em relação ao resto do mundo. Né? As coisas acontecem no mundo mais avançado, mais desenvolvido, e aí com um lag de alguns anos acontece no Brasil. E de uns anos para cá, eu acho que foi nos últimos 2 ou 3 anos, teve uma explosão, no bom sentido, de fundos. Alguns deles performaram muito bem, inclusive em momentos de crise, inclusive agora, alguns deles na pandemia. E eu acho que isso foi dando uma credibilidade. Eu acho que também tem uma mudança de geração, que o pessoal das antigas, tipo, alocador institucional das antigas, pô, peraí, eu não vou alocar dinheiro de cliente meu num fundo de um robô aí, que pode ficar maluco, pode explodir, não sei o quê. Tinha esse conservadorismo. E tá vendo, acho que, uma troca de geração. E o pessoal mais novo está mais aberto para isso, inclusive está vendo lá fora o sucesso que esses fundos fazem, tá? Se você fazer um ranking por AUM, tá? Por grana gerida dos maiores fundos do mundo, hoje em dia, dependendo da tua definição de quant, dos top 10, 6 ou 7 são quant. Ou sei lá, talvez 4 são quant mesmo, 3 são um sistemático, assim, que está entre quant e discricionário, e só uns 2 ou 3 são mais old school. E mesmo esses old school, você vai ler lá, conversa com os caras não, a gente tem uma coisinha aqui, não sei o quê. Então, nos últimos 2 ou 3 anos, esse setor da indústria no Brasil amadureceu muito. Tem mais fundos, são fundos mais maduros, tá? Eu conheço gente em vários desses fundos, que gente que trabalhou, e alguns deles são bastante sofisticados, no bom sentido. Enfim, aí não é só usar a tecnologia de ponta, é saber fazer a metodologia bem feita, separar, evitar overfitting, né? Overfitting em machine learning é um problemaço. Em fundo quant é um problemaço gravíssimo. Então, você tem que separar o training set e o testing set, pensando temporalmente também, né? Usando sempre o passado para prever o futuro. Se você repetir isso demais no mesmo testing set, você está overfitando lá out of sample também. Então, você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Mas hoje... Em finanças, essa questão ainda é mais delicada ainda, né? Porque quando você tem dado em altíssima frequência, né? Você pode ter um dado que saiu naquele mesmo dia, mas numa hora anterior, por exemplo, né? E aí essa questão de vazamento ali de leakage é bem mais acentuada. Sim. Você tem que tomar extremo cuidado com esse tipo de coisa, porque senão você aprende, você treina um algoritmo na verdade, não aprender, mas a memorizar o passado. E aí meio que decorou um roteirinho ali. Aí chega no out of sample, ou seja, quando você está treinando de verdade, e ele performa mal. Então, você tem que tomar um cuidado grande com esse tipo de coisa. Isso é super relevante. Você tem que ter esse tipo de validação. E tem que monitorá-lo o tempo todo. Senão, você pode se trepar. E aí, fazendo um forecast, o que você vê aí para o futuro nesse mundo de fundos quant? Você acha que veio para ficar, não tem mais volta, é isso mesmo? Acho que veio para ficar, não tem mais volta. Cara, pode ter setbacks temporários, tipo, tinha uma estratégia que ficou super primitiva. Porra, agora me deu um branco. Insurance, portfolio insurance, sei lá. Que fez muito sucesso, acho que na década de 80. Só que era uma coisa muito simples, uma regrinha muito simples. E o problema é que uma vez que ela foi trigada, todo mundo trigou ao mesmo tempo, todo mundo que usava aquilo trigou ao mesmo tempo, todo mundo shorteou ao mesmo tempo, e aí deu uma descaralhada bizarra nos Estados Unidos. Eu já não lembro direito da história. Portfolio insurance, tá? Era uma estratégia quant muito primitiva. Já deve ter passado pelos meus olhos isso daí. Mas eu também não lembro direito, não. E é um aprendizado, sabe? Que depois dessa, a indústria fica um pouco mais esperta e já não faz dessas, tá? Outra foi o LTCM. Essa gerou um estigma. Foi em 98, eu acho. E era uma galera que fazia basicamente um pair trading ali de juros, tá? Pegava pequenos diferenciais de juros, 2 títulos que deviam render a mesma coisa, só que um estava rendendo um pouco mais do que o outro. Estou super simplificando e caricaturando. Aí os caras ficavam com o spread ali. Shorteavam um e compravam o outro. Só que isso dava uma merreca. Aí o que eles faziam? Alavancavam 30, 40, 50 vezes. O dia que deu uma merda, o spread abriu e os caras quebraram e gerou um certo estigma. Mas isso foi 98 foi há 20 anos, tá? E de lá para cá teve um aprendizado. Então, acho que esse tipo de coisa
vai acontecer cada vez menos, e pelo contrário, a gente está vendo, e vimos agora, novamente, na pandemia, vários fundos quant que se deram super bem. Ou pelo menos fizeram melhor do que a média da indústria. Acho que pegando um gancho nisso que você falou aí, tanto na questão do risco de overfit, quanto essa questão de pandemia que rolou agora e mudou muita coisa no mercado, indo para uma parte um pouco assim, mais aplicada, até um pouco mais prática, né? A gente sabe que muito modelo quebrou aí por conta desse impacto que teve nas variáveis, né, tanto financeiras quanto econômicas aí, dessa pandemia toda, né? Queria que você falasse um pouco para a gente aí, de repente, de como é que vocês encaram essas mudanças, de como é que se ajusta essa mudança em termos de modelo, né? Como é que você volta a fazer projeções num cenário tão difícil assim, né? Pois é, a pandemia foi um baita do aprendizado intenso, doloroso, isso é um tema recorrente na minha vida profissional, aprendendo a base da porrada. Mas assim, eu tinha trabalhado com risco lá atrás, eu fui o cara de risco de um fundo não quant lá atrás, então eu sempre tive essa preocupação em, cara, vamos tomar um pouquinho de cuidado aqui, às vezes pisar um pouquinho menos no acelerador, para não ficar exposto a um evento de cauda, né, que é o grande perigo, né, tudo que o Taleb escreveu na vida, né. E o que a gente viu foi uma quebra muito grande de padrão, muito grande, assim, os padrões que a gente analisa estão muito diferentes. Só que a gente tinha muito pouco dado, né? Porque era uma coisa meio... Você não tem isso no dataset, esse tipo de evento. É extremamente raro. Você tem um Wesley Day da vida, mas a quebra de padrão no Wesley Day é muito diferente do que era da pandemia. Nem o Brasil, que está acostumado a ter evento outlier, né? A gente, mesmo assim, não era... Isso daí, o negócio não foi captado, né? Pois é. Aí o que você tem que fazer? Pragmatismo. Tipo... se a gente tivesse cruzado os braços e dito, não, nossos modelos são nossos modelos, vamos deixar rolar aí, porque a gente não tem dado suficiente para modificar o modelo, a gente podia ter se dado bastante mal, né? Por outro lado, se a gente tivesse sido ultra conservador e dito, esses padrões são muito diferentes do que a gente está acostumado, do que os nossos algoritmos aprenderam, e a gente vai puxar a tomada, cara, a gente perdia a oportunidade ali, a gente ficava sem rentabilizar, parado, também não parecia... se a decisão correta. Então a gente tomou uma decisão pragmática, que foi, vamos acompanhar, a gente ficava literalmente com o olho grudado na tela, pronto para apertar o botão vermelho, tá? Mas aí, cara, não foi rede neural, não foi random forest, não foi o modelo de não sei quem, não sei o quê. Assim, a gente criou umas regrinhas simples, conta de padeiro, cara, isso aqui é o quanto que a gente pode ficar exposto numa tempestade dessas, e isso aqui é o nosso stop loss, tá? A gente redefiniu nossa maneira de fazer o stop loss e ficamos de olho na tela. E teve uns dias ali tensos que a coisa oscilava pra caramba, os preços e o nosso P&L também, acho que eu posso dizer. Mas evitamos uma catástrofe, mesmo em dia que teve circuit break, não houve catástrofe. E por quê? Porque a gente não... Se eu tivesse a minha cabeça de acadêmico, se fosse um cara com uma cabeça muito de bolha acadêmica, o cara podia ficar paralisado ali. Sabe? Tipo, não, meu modelo é esse e eu tenho que deixar ele rodar. Ou então, meu modelo é esse e ele não está mais funcionando, então eu vou parar de tradar. E a gente tomou uma decisão intermediária, pragmática, baseada em conta de padeiro mesmo, que deu certo. Então aquilo foi um aprendizado bom e foi rule-based, tá? Não passamos nem para rede neural ali, não tinha espaço para isso, nem tempo nem espaço para isso. E depois que a gente passou pela tempestade, e passamos em columns, tá? Não sei se em columns, mas o casco ligeiramente avariado, mas o barquinho ainda ali navegando bem, e depois voltou a navegar muito bem, a gente incorporou aquele aprendizado aos modelos. Tá? E aí um aprendizado que não são, gigabytes de dados nem nada, eram coisas bastante pontuais. Mas a gente fez uma coisa meio rule-based, fizemos uma visualização bacana, e informativa, fizemos uma certa separação de in-sample, out-of-sample, e bem, sem dar detalhe demais, a gente incorporou agora, depois dessa experiência, certos limites de exposição, certos limites de risco, agora já automatizados, e a próxima vez que a gente passar por uma tempestade, a gente já vai ter ali nossas boias assim, de segurança. Bate na madeira, não passaremos. Não, vai passar. A gente só não sabe quando e qual, mas que vai rolar pandemia 2, ou a invasão alienígena, ou a guerra. A gente só não sabe qual quando, né? Mas e a gente está preparado para elas. E tem que rolar um certo pragmatismo. Você não pode ter aquela cabeça utópica demais. Vou ter o modelo para isso. Cara,
você se prepara. Não pode ser preciosista, né? O modelo não vai captar esse tipo de coisa. Sim. Acho que é um tema bastante interessante, daria para ficar falando aqui 200 horas sobre isso, né? Se a gente, obviamente, entrar no detalhe. Legal essa visão do Flávio, né? Porque acho que a gente antes vivia, né, uma hype muito grande assim, sobre essa questão do protagonismo dos modelos, né? Parecia que era simplesmente, né, você rodar o código lá, deixar ele fazendo as coisas e tudo saía perfeito, né? E de repente você tem aí a interação aí com uma coisa mais... vamos parar, vamos pensar o que está dando errado aqui, vamos bolar alguma coisa que ajude o modelo a entregar um bom resultado. Acho que isso é bem legal. E depois você incorpora o modelo, a gente de fato incorporou, mas eu não tenho nenhuma ilusão de que agora o nosso modelo é perfeito e que a próxima vez que der um evento, uma série de eventos de cauda, ele vai estar tudo 100%. Vai ter um novo aprendizado que a gente vai incorporar. Então, Flávio, nessa parte aí de pandemia, né, modelo e tal, você foi um dos caras aí que ficaram bastante focados nesse estudo, né? Tem toda uma divulgação de dados, o Renato também lá no Itaú também trabalhou bastante, né, com a parte de Covid, teve que improvisar lá, né, a parte de modelagem, fazer previsão lá no início, que não tinha nada, né, naquela época. Sei lá, fala um pouco sobre esse período aí, o que você aprendeu com isso? Pois esse negócio... Eu, como tanta gente, como você, Vitor, tenho parentes próximos que são de grupos de risco altíssimo, né? Uhum. E quando começou o noticiário, ali, sabe, janeiro, fevereiro, o pessoal estava fazendo piada, meme, etc. Eu estava rindo também, mas quando chegou ali um certo momento, meu riso começou a ficar meio amarelo. Porque eu comecei a ver que, cara, peraí, tem uma coisa séria aqui. A gente não tinha grandes bases de dados, nem porra nenhuma, era mais na base do noticiário. Mas, pô, a China tinha travado, como diz um amigo, tinha travado 1/5 da economia, 1/5 da população dela, fazer esse negócio. A gente estava começando a ver uma desgraceira danada rodando ali na Itália. Pô, aquilo parecia sério. Estava começando a pipocar casos no Brasil. Então, comecei a falar com meus pais e dizer para eles, ó... Começou a trancar eles em casa? A minha aqui eu tranquei dentro de casa. Meus pais moram no Rio, né? Eu estou em São Paulo, mas eu comecei a ligar para eles. Meus pais iam me visitar no final de março, meu aniversário na segunda metade de março, e tinham comprado passagem, feito reserva em restaurante, etc. Estavam doidos para tirar umas férias aqui em São Paulo, eles gostam de museu, etc. E eu comecei a falar, não venham não, cancelem. Eu disse assim, em fevereiro, mais para o final de fevereiro. A ficha realmente caiu ali no carnaval. E aí eu parei de apertar a mão, parei de dar beijinho. As pessoas até me achavam meio paranoico, sabe? Porra, você tá meio maluco. Eu falei, cara, já tinha começando a pipocar caso aqui em São Paulo, inclusive. Uhum. E eu falei para meus pais, falei, não vem de jeito nenhum. E uma coisa que me deixou com a luz amarela é que na época tinha muito especialista. O consenso na época é, peraí, também não exagera, temos que evitar o pânico, não sei o quê. E tinha alguns caras meio bastante famosos dizendo que era só gripezinha. Isso não era coisa só de um político. Isso em março. Especialista. Cara, em março tinha isso. Em fevereiro, final de fevereiro, teve um cara, um especialista mesmo, infectologista, famosão, que gravou um vídeo dizendo que era só uma gripe. E esse foi um dos argumentos que meu pai usou, porque meu pai estava doido para vir para São Paulo, estava puto comigo, achou que eu estava... E ele mandou o vídeo. E eu, cara, não é possível. Esse é um cara da área que não gastou meia hora no Google para ver que não é para gravar um vídeo dizendo que era só uma gripezinha e que era só tossir no cotovelo. Pelo amor de Deus. Então, aquilo ali ligou uma luz amarela. Eu falei, não, vou correr atrás desse negócio. Aí eu comecei a estudar, comecei a ler, não sei o que. Você se dedicou bastante, né? Você se dedicou bastante a aprender isso. Cara, acabou minha vida social, acabou minha vida amorosa. Já acabou de terminar eu tinha acabado de terminar o namoro. Eu tinha terminado o namoro logo antes da pandemia. Aliás, dica para vocês, não termine o namoro. Então, já a próxima pandemia agendada ali no Google Agenda, não segura a onda. Mas enfim, minha vida era trabalho e, cara, eu larguei todos os hobbies, eu fiquei realmente muito preocupado com isso, e porque eu acho que estava rolando muita complacência, né? Muito. E nos jornais, na TV, e sociedade científica dizendo não precisa fechar nada, e entrando em março já, meados de março, cara, tinha a sociedade científica dizendo, aí tinha sociedade científica dizendo
máscara só para profissional de saúde. Isso eu já sabia que era errado. Porque eu comecei a trocar ideia com gente, aí o cara ia lá, catava um artigo, viu o que os caras faziam na Ásia, não sei o quê. Você tá maluco, cara. Tem que usar máscara mesmo, tem que parar de apertar a mão, não sei o quê. Então eu fiz um certo ativismo, assim, junto a amigos, etc. E mais meus pais e também alguns colegas. E disse, cara, é sério, tem que levar a sério, vamos prevenir esse negócio, vamos mudar aí uns comportamentos. E a parte, assim, a parte de dados de epidemia, como é que você pode falar sobre isso? Tá, vamos lá. Dentro desse grupo, e foi um grupo que foi crescendo, e tem cientista de dados, tem estatístico, tem matemático, tem economista, tem imunologista, tem médico, etc. Um grupo bem interdisciplinar. Eu acabei não sendo o cara que escavou dado, tá? Eu fiz mais um papel de cavar informação e dar para o grupo e analisar coisas do que de cavar, mas teve gente que cavou. E a gente começou a ver... cara, assim, desde coisa da taxa de fatalidade, que no começo tinha muita incerteza, aquela incerteza knightiana, né? Que você tem uma probabilidade que você não sabe qual é, e também muita incerteza quanto à quantidade. Então, a gente não sabia se a taxa de fatalidade era 3% ou 0,1%. Sabia, tá? Hoje em dia, a gente sabe que é muito abaixo de 3%, mas também está claro que é bem acima de 0,1%. Vai depender não é uma gripezinha, né? Não é uma gripezinha, de jeito nenhum, tá? Então, essa foi uma das coisas que a gente viu, e a gente viu cedo, tá? Não fomos as únicas pessoas no mundo que viram, mas a gente catava um negócio aqui, fazia uma continha de padeiro ali, tinha um lugar que tinham feito uma amostragem randomizada, tinha paper, nem sempre os papers que mais relevantes aparecem na imprensa, ou demoram para aparecer. Então, tem muita coisa que a gente viu. Se por um lado, no começo, tinha muita complacência, e muita gente dizendo, deixa para lá, não sei o quê, depois de um tempo, a dinâmica ganhou... contornos, acho, muito catastrofistas, sabe? Eu ia comentar isso. Acho que foi pro lado oposto, né? Foi. Vão morrer milhões no Brasil. E a gente, cara, não, peraí, a taxa de fatalidade a gente já sabe que não é essa. A gente está vendo, nessa altura, estamos aqui em maio, sei lá, abril, a gente já viu o que aconteceu nos outros países, a gente consegue fazer uma conta do que é realista em termos de worst case cenário, de best case cenário. Não vão morrer milhões de pessoas no Brasil. E eu tive parente me ligando, desesperado, porque meus parentes começaram a perceber que eu e junto com outras pessoas estávamos olhando os dados, dizendo, cara, Flávio, vai morrer milhões de pessoas no Brasil, será que vai ter um breakdown social, sabe? E eu falei, cara, não, provavelmente, quase certamente não posso dizer com certeza não, mas não é isso que os dados indicam. E nisso a imprensa já tinha entrado num hype assim terrível, cara, você tem que ficar em casa trancados até chegar a vacina. Cara, não é factível. Fala, completo. E quase certamente não é desejável, tá? Assim, você travar toda uma economia durante 2 anos, você vai ter uma depressão terrível que vai matar muita gente. Então tem uma trajetória ótima aqui, que não está nem no extremo de uma gripezinha, vai todo mundo brincar lá no parquinho, e nem, vamos ficar trancados até a vacina, que é uma alucinação, tá? Então essa foi uma das coisas que a gente começou a ver nos dados, nos modelos, no que está acontecendo no exterior. E aí eu comecei a alertar a gente e dizer para os dois lados, cara, esquece a história de que gripezinha, não é gripezinha, mas também esquece a história de lockdown. E comecei a dizer, usa máscara, mas eu conheço gente que estava surtando em casa, literalmente. Eu disse, bota a máscara, desce de escada para você não dividir elevador, a não ser que você já esteja num daqueles edifícios que tem a regra racional de só uma pessoa descer, ou só gente de uma família, e dá uma caminhada, cara. Porque estava induzindo isso. E isso tem a ver com dado, tem a ver com dado espaço. No começo os dados eram muito espaço, mas tudo bem, tem um bom senso de você ver o noticiário, você ver o que está acontecendo aqui e ali, e dizer, cara, isso aqui é razoável, isso aqui não é razoável. E eu acho que a gente tá agora gravando em julho, né? E essa mentalidade ainda permanece. Eu sou um cara que eu parei de ver muita coisa de noticiário, porque eu fico meio irritado, né? Quando eu vejo as pessoas falando bobagem. E aí eu parei. Mas eu, de vez em quando, eu assisto e ainda estão com essa religião aí, não, vamos ficar em casa até 2023 e blá, blá, blá. E por aí vai. Para dar um exemplo bem concreto, São Paulo está adotando um esquema que parece ser racional, eu não me aprofundei tanto nisso, mas eu estou em contato com gente que está olhando esse tipo de coisa realmente em detalhe. Mais ou menos racional, se você tem um lugar em que a taxa de contágio já está caindo, já partiu do patamar, flexibiliza um pouco, espera 2 semanas, vê como é que a taxa de internação e óbitos variam. Internação, principalmente, tá? Porque óbito tem um lag de 1 mês, né?
E aí você tinha, faz um mês aqui em São Paulo, você olhava a imprensa, cara, e tinha uns artigos assim, porra, não, se flexibilizar vai ter uma explosão de mortes. Cara, não é isso que os dados mostram, não é isso que a lógica mostra. E a gente vê alguns erros, que isso a gente está vendo há algum tempo, tá? Por exemplo, o número de casos que é reportado, ele começou a incorporar cada vez mais resultado de teste de anticorpos. E é muito importante continuar testando todo mundo. Mas o teste de anticorpos, você está pegando um cara que já ficou doente lá atrás e que agora está sendo detectado. Então, você pode ter um aumento, na medida que você intensifica a testagem, você tem um aumento da curva de casos, que é um aumento meio ilusório, está exagerando, pelo menos. Então, o que você olha? Isso a gente já sabe há um bom tempo. Olha a internação. É difícil, os dados estão meio zoneados, mas beleza, tem gente lá no grupo que teve saco, escrever crawler, não sei o quê, e a gente está vendo, não, está caindo aqui, cara. E tinha essas matérias. E o pior, tinha gente extremamente qualificada dando insumo totalmente alarmista, não baseado em dados. Eu tomei a atenção de pelo menos um deles no privado. Eu falei, cara, você está trabalhando com uma curva de caso, isso aqui tem caso isso aqui a gente sabe, está aqui, ó, uma parcela cada vez maior de anticorpo, e você está alimentando manchete que diz que não pode flexibilizar nada, e você está, cara, condenando gente a se ferrar mesmo. E o mais grave que eu vejo, Flávio, é que assim, os municípios, estados, eles estão em fases da curva diferentes, entendeu? Então você não tem uma única prescrição com base nos dados para todo mundo, né? Eu acho que Rio e São Paulo estão numa capital, né? Capital do Rio, capital de São Paulo, estão numa trajetória e, sei lá, no interior está em outra, né? No interior do país, né? Sim. Então isso daí é um feeling que as pessoas têm que ter, né? As pessoas tendem a ter a coisa meio binária, né? Tipo assim, ou lockdown para sempre, ou é gripezinho, vamos para a rua. E não, cara, é uma coisa intermediária e é dinâmica. Ela é função de quão grave a coisa tá. E você tem que saber olhar os dados certos. Se você olha uma curva de carro, você está testando mais, cara, você não está olhando nada. Você está medindo quanto que as pessoas estão testando. Renato, você também trabalhou bastante com isso aí, né? Você quer comentar, falar a tua experiência com os dados? Então, acho que o meu ponto aqui, para complementar um pouco isso, era mais em relação aos próprios dados, né? Acho que o Flávio foi muito feliz aí quando ele falou isso. E eu acho que ajudaria muito, inclusive na discussão pública, né? Se a gente tivesse acesso a dados de melhor qualidade, né? Por exemplo, a gente sabe que recentemente o Rio fez um esforço aí, não sei se tem outros estados equivalentes, mas o Rio fez um esforço de liberar dados aí, inclusive com data de início de sintoma da doença, né? Nos Estados Unidos, a gente tem a Flórida também, que liberou uns microdados lá que dá para você ver início de sintoma, que é uma coisa que é muito importante, né? Que você acabaria de vez com esse problema aí, esse backlog, nessa coisa de ficar computando coisa que já aconteceu. Então, assim, acho que se a gente tivesse desde o início, né, uma coordenação no sentido de liberar dados de alta qualidade, com todas as informações possíveis, a gente com certeza estaria com uma discussão pública muito melhor, né? Mas infelizmente a gente fica meio refém dessas coisas, dessas análises aí que incorporam informação muito ruidosa. Então, acho que fica uma lição, né? A gente deveria investir um pouco melhor nisso, né? Isso daí para gente que trabalha com dados, que quer construir alguma coisa, é crucial, cara. Você ter uma fonte confiável, né? E aquela coisa que é clássica em ciência de dados, não basta você ter um modelo bacana, você tem que ter o domain knowledge. E, pô, eu não vou virar um especialista em qual é o tipo de sintoma, não sei o quê. Então você conversa com as pessoas, você lê, você troca ideia. Pô, peraí, como é que funciona o IgG? Como é que funciona o IgM? Se o cara deu positivo nisso, significa que ele está imunizado, e nesse aqui, não sei o quê, como é que é o PCR? Qual é a janela de tempo? Isso tudo, isso eu acho que faltou muito. Faltou muito né? Porque a imprensa tem esse viés de dar coisas sensacionalistas, né? Então, aqui rolou e rola um filtro muito forte de, cara, não, putz, é o apocalipse. E isso é ruim. Assim como também é muito ruim a narrativa, e aqui a gente tá falando só de narrativa, tem muita adesão a dado. Tem que ser uma gripezinha, não tem que fazer nada, não tem que fazer isolamento, e por aí vai. Que é basicamente a luta aqui da análise macro, né? Acabar com a narrativa e ter decisões baseadas em dados, né? Menos narrativa e mais análise, por favor, pelo amor de Deus. Por favor, pelo amor de Deus. Bom, Flávio, teve um período aí da tua vida, da tua carreira, que você fez várias palestras, né, sobre inteligência artificial e tal, em diferentes lugares. Bom, conta como foi essa tua experiência aí, né, nesse tema, como que você virou aí
talvez até uma referência, né, no assunto no país. E o que você vê esse tema, esse efeito aí, né, da inteligência artificial nas mais diferentes áreas, né? Acho que a gente está caminhando, já tem várias experiências, né, de empresas e serviços usando isso em maior ou menor grau, mas a gente parece que está caminhando para a disseminação disso no Brasil também, né? Conta aí um pouco. Sim. Depois que eu saí da academia, eu trabalhei um tempo num fundo, durante 1 ano e meio num fundo, como analista de risco, e aí eu acabei saindo do fundo, pedi demissão e montei minha consultoria. Começou uma consultoria de um homem só, depois ela virou uma consultoria em que eu montava equipes para clientes institucionais. E cada vez mais ela foi convergindo para a ciência de dados. Tá? Era uma consultoria no começo que eu chamava de análise quantitativa, tá? Uma coisa bem lato, assim, sem matemática, sem risco. Mas na medida em que eu fui entrando em programação, eu vi que aquilo era importante eu saber fazer isso, eu estar acompanhado de pessoas que sabiam fazer isso. Então eu montava equipes e gerenciava as equipes e botava a mão na massa. E eu acabei me aprofundando bastante em machine learning, porque ela é muito útil. A gente tem cada vez um volume maior de dados. Os algoritmos aprendem de maneira autônoma padrões, usam isso para fazer previsões. E isso pode agregar muito valor, se for muito bem feito. E é uma coisa bonita, conceitualmente bonita, tem uma teoria bonita, e além de ter valor. Então, é uma área bem bacana. E como, apesar da minha formação meio mambembe como economista, que eu contei para vocês, eu tenho interesse pela economia eu estava prestando serviço para empresas, né? Tanto economia. E aí eu comecei a pensar bastante no assunto e ler bastante sobre o assunto e tentar e formular uma visão que não é de maneira nenhuma completamente original, estou pensando coisas de um lado aqui, descartando alguma coisa que eu achava exagerada. E vamos lá, inteligência artificial é super amplo, tá? Você pode dizer que um abaco é um instrumento de inteligência artificial muito primitivo, né? Ele aumenta a inteligência da pessoa que está usando o abaco numa direção super específica, que é de aritmética. Só que com o tempo, e aí vem computador digital, internet, machine learning, redes neurais, você está tendo essa ampliação de inteligência cada vez maior, e em mais dimensões. Isso aqui é uma extensão do cérebro. Uma puta extensão do cérebro. Sem isso aqui, eu tenho muito menos capacidade cognitiva. Aqui eu tenho acesso à informação, cálculo, memória, pesquisa. Então isso me fez refletir um pouquinho e juntar um pouquinho com algumas coisas que eu entendo, sei de economia, leitura de alguns papers também. Tem um cara chamado Susskind, esqueci o primeiro nome dele, é um cara novo de Oxford, que eu acho que tem umas ideias bem interessantes e sobre automação de trabalho. E eu acabei dando uma série de palestras, porque eu gosto, eu acho legal. Eu acho que era uma divulgação de ideias interessantes, tá? De possibilidades interessantes, sem fazer previsões muito... Daniel Susskind. Sem fazer previsões muito enfáticas, porque tem muita incerteza nesse assunto. Mas a tese é basicamente que a gente está tendo cada vez mais automação do nosso trabalho, diferente tipo de trabalho. A gente vai se adaptando a isso. Então, a gente deixa de fazer coisas mais baixo nível e começa a fazer coisa um pouco mais alto nível e delega para as máquinas, é isso que programadores e cientistas de dados fazem. Agora, nem todo mundo acompanha isso. Você tem certas áreas, uma menina que trabalha num salão de beleza, que são pouco automatizáveis, vai demorar muito tempo para ser automatizável. Mas tem outras que são bastante automatizáveis e você acaba tendo um certo deslocamento de profissional. Você tem pessoas, o cara que tá lá, o cara é um contador. E se o cara for um pouco mais velho, for menos flexível, ele acaba sendo automatizado e vira cai ali, vira um motorista de Uber, que pede emprego. Eu acho que isso já deve ter acontecido bastante, tem alguma evidência de que esse tipo de coisa está acontecendo. Tem papers, inclusive do Acemoglu, falando do hollowing out da classe trabalhadora, que isso deve ter a ver, deve ter um driver aí de automação. E você tem alguns fenômenos curiosos que não aparecem tanto no radar, no discurso público, que são, por exemplo, a geração, os nenéns, tá? Os jovens que nem trabalham nem estudam. Essa parcela nos Estados Unidos está crescendo muito, tá? Entre homens, principalmente. Tá? São caras que moram com os pais, não trabalham e não estudam. Na idade medieval, você não ia poder ter uma parcela grande da população fazendo isso. Não tinha abundância o suficiente. A automação, ela desloca trabalho, mas ela também gera riqueza agregada. E aí você tem uma certa redistribuição e você permite que alguns caras fiquem meio que de boas, né? Não sei se eles estão felizes, mas eles estão ali meio que negociosos. Tem paper sobre isso também. Então, as palestras eram um pouco assim...
uma reflexão, uma especulação sobre o quão longe esse processo pode ir. E aí você tem o neném, que é um caso muito dramático, é o cara que parou de trabalhar, e às vezes fica anos sem trabalhar. Tá? Mas você também tem uma outra estatística, que é o seguinte, quantas horas quem trabalha full-time trabalha em média? E esse número tem caído. As pessoas, há um século, sei lá, trabalhavam 50 horas na média. Estou chutando, não lembro. E agora elas trabalham 35, tá? Estou pegando estatística europeia, americana. E isso também tem a ver com o efeito de substituição de economia. As pessoas estão, ainda que não necessariamente de maneira muito deliberada, elas estão escolhendo socialmente trabalhar menos, na média. Tem exceções. High performance e executivos, etc., continuam trabalhando para boa. Por quê? Porque eles gostam, porque eles são remunerados. O pessoal que faz trabalho chato, a maioria das pessoas não gosta do trabalho, está meio que implicitamente escolhendo trabalhar menos. E aí eu conversei, enfim, eram palestras que especulavam um pouco sobre até onde isso vai, quais são os drivers disso. E aí tinham especulações até sobre renda básica universal. Eu acho que não vai ter renda básica universal mesmo. Mas talvez no limite, você tenha tanta gente que já foi automatizada, alguns meio que escolhendo ficar na boa, que talvez você tenha um esquema de redistribuição que permitam que parte da população viva no ócio. Tá? Isso pode soar muito ficção científica, mas já é parcialmente verdadeiro em algumas sociedades mais avançadas. Tá? Cara, é uma puta de especulação. Posso estar totalmente errado, mas eu gosto de brincar um pouco com ideias, e principalmente porque tem dados para embasar essa possibilidade. Eu estou fazendo uma previsão? Não. Eu estou especulando. E eu acho que é uma palestra que ficou interessante, ficou divertido. Legal. Claro, certamente Certamente você já deve ter visto aí, que eu pelo menos já vi aí nas redes sociais rolando, né? uns charts assim, colocando um ranking de profissões que estariam mais suscetíveis à automatização no futuro, né? E eu acho que com certeza isso aí deve começar a exercer um impacto nas futuras gerações aí que vão escolher a profissão que vão seguir, né? E, enfim, eu acho que isso deve, em algum momento, é óbvio que eu não sei se hoje isso já é significativo, mas acho que em algum momento próximo isso daí vai começar a afetar até a própria oferta de mão de obra, né, em alguns setores, né? Vai ser uma coisa meio autorrealizável, né? Assim, uma das profissões nas quais eu batia muito nessa palestra é a tradução. A não ser que você seja um tradutor literário ali, que tem uma coisa assim, realmente muito difícil de automatizar, da sensibilidade artística, não sei o quê. Cara, foge de tradução. Pelo amor de Deus, não preste vestibular para uma faculdade de tradução. Porque a maioria do tradutor é tradutor técnico, né? E, cara, você joga no Google Translate e o bicho faz 95%, 98% do trabalho para você. E daqui a 2 anos vai ser 99%. E os tradutores técnicos hoje em dia são editores de Google Translate. É claro que tem muito menos valor agregado nesse trabalho. Os caras têm que trabalhar mais para ganhar menos dinheiro. Isso é a realidade. Já acontece. Para dar um exemplo bastante dramático. Deixa eu pegar um gancho aqui, você falou um pouco da sua empresa aí, né? Acho que era um próximo tema que a gente queria abordar, e eu estou especialmente curioso em algumas coisas, alguns pontos aí, né? Primeiro, assim, queria que você falasse um pouquinho de como é que era o dia a dia da nossa empresa, né? Era uma consultoria que você falou que acabou migrando para um foco assim, mais em ciência de dados, então eu queria saber um pouquinho do dia a dia, como é que funcionava, como é que você gerenciava essas equipes e tal. E aí o outro ponto é que você falou que você montava as equipes para trabalhar em projetos específicos e tal. Eu queria saber como é que era a sua busca por essa equipe, né? Como é que você selecionava essas pessoas, como é que funcionava isso? E se era fácil encontrar essas pessoas, né? Se tinha bastante mão de obra disponível. Tá bom, vamos lá. Primeiro, rotina. Cara, a vida dá volta, né? A gente tá 2020, faz 6 anos, 6, 7 anos, quando eu comecei, eu trabalhava assim, que nem eu tô trabalhando hoje, na sala de casa. Pô, não tinha muita grana, não era um nome conhecido, então um amigo indicava para um outro cara que tinha uma empresa, tinha uma fintech pequenininha, o cara pagava uma merreca, mas beleza, eu estava aprendendo, pagava minhas contas e eu trabalhava sozinho, tá? E, assim, trabalhava de dia e estudava R à noite. Essa é a minha vida, basicamente. E aí, com o tempo, eu fui ganhando, acho, um pouco mais de reputação, fui fazendo uns trabalhos bons e comecei a ter mais demanda, eram tickets mais altos e eram trabalhos com escopo maior. No começo era realmente aquela consultoria de um homem só, tá? Não, ajuda a gente aqui a formular o nosso modelo de Markowitz. E depois eram coisas com escopo um pouco mais amplo. E aí eu comecei como eu fui professor, com alguns alunos muito bons, como eu estudei economia, estudei matemática, tive colegas muito bons, trabalhei no mercado financeiro rapidamente, mas, enfim, acho que eu sempre trabalhei bem com gente jovem e com garra e talentosa,
e eu acho que isso acabou tendo um retorno para mim, no sentido de que eu ligava para o cara e o cara dizia, puta, não, beleza, cara, vou te ajudar sim, vou trabalhar com você, nem que seja à noite aqui, às vezes era uma coisa tempo parcial, ou vou te indicar um amigo que é um cara muito bom, está terminando lá o mestrado na FGV, não sei o quê, está escrevendo a tese dele, então ele tem tempo. Então foi um pouco nessa base, tá? Depois de um tempo eu fui para um coworking, o Vitor conhece bem esse esquema, eu odeio trabalhar na sala de casa, mas aí eu já tinha orçamento para isso, e eu acabei tendo... Voltamos 6 anos atrás, né? Pois é, voltamos a tempo. E depois de um tempo eu comecei a ter, obviamente, cada vez mais cliente em São Paulo. E aí eu ficava numa cidade de uma ponte aérea, tá? E aí eu aluguei um coworking, eu tinha direito de usar aqui, usar no Rio, e fiquei um pouco nessa ponte aérea e acabei até me mudando para São Paulo. Então, durante um bom tempo eu tinha uma sala de coworking e eu ia montando as equipes através desse network. E, enfim, eu acho que a pessoa gostava de trabalhar comigo, gostava. Eu realmente não explorava nem um pouco, eu cobrava muito, mas eu pagava bem. E então um indicava para o outro e acabou convergindo para um padrão em que normalmente eu tinha 2 clientes ao mesmo tempo. Eu dedicava 50% do tempo para um, 50% do tempo para o outro. E aí, dependendo do cliente, era mais home office, ou no caso, eu ficava no coworking, ou às vezes era presencial, tinha cliente que fazia diferença tá lá. Então, enfim, convergiu para isso. Eu ficava no coworking e eu montava essas equipes através desses networks, procurando o perfil. Tipo, isso aqui, cara, envolve bastante econometria. Deixa eu chamar o Pedro. O Pedro é um cara bom de econometria. Isso aqui é mais ciência de dados. Pô, não, esse cara aqui, o fulano é melhor. Isso aqui tem uma pesquisa meio qualitativa. O cara que vai ter que cavar dado, entrevistar a gente. Tem um cara com quem eu trabalhei que é um cara mais cara de pau, no bom sentido. O cara conseguia abrir as portas para falar com o CEO, assim, direto. E é um skill soft que eu não tenho e que ajudava pra caramba. Então, assim, tinha umas equipes bem legais, assim, que em geral funcionaram muito bem mesmo. E empreender no Brasil, Flávio? Qual a tua lição aí que você tirou desse período? Ah, cara, moleza. Cara, é um trabalho do cacete, assim. E você tem muita incerteza, né? Pô, você não tem cliente, aí o cliente está quase fechando contrato, aí o cara desiste, aí troca a diretoria da empresa que estava prestes a contratar, e aí, porra, aí pagamento fica preso na burocracia de uma outra empresa. Teve uma empresa que demorou 4 meses para me pagar, cara. Eu tive que tirar do meu bolso para pagar a minha equipe. Então, cara, aquelas dores de cabeça infinitas. Por outro lado, é muito bacana, né? Porque você é obrigado a, cara, fazer um site bacana, conversar com o cliente. Eu desenvolvi muito soft skill, tá? Porque eu era um cara mais nerd de exatas, né? E eu aprendi a conversar melhor com as pessoas e eu falo para vocês, mas também ouvir um pouco mais. Fala demais, fala demais. Isso é óbvio, né? Mas isso realmente ajudou muito e acabou agregando bastante valor para o trabalho que eu estou fazendo agora. E então você recomenda a pessoa empreender? Cara, se você for maluco, sim. Eu sou doido, como o Vitor, eu sei. Se você for doido, igual a gente. Com essa condicionante, sim. Cara, é um puto aprendizado. Realmente um aprendizado de vida incrível. Então, assim, foi uma experiência bacana. Foi bem bacana mesmo. Ah, legal. Então, legal. Tem gente que precisa ter uma vida super estruturada. O cara não, vou entrar no escritório às 9, sair às 6, tomar meu chopinho. Se você tem essa cabeça, eu não recomendo. Não, pode tomar o chopp, só que vai ser meia-noite. E bom, um último tema aqui, Flávio, que eu queria abordar contigo, esse trabalho aí que a gente está, né, cara? A gente está no meio aí de uma pandemia, a gente voltou no tempo, voltou para aquela salinha que eu trabalhava 6 anos atrás. Estamos aí numa quarentena, trabalhando em home office. O que você acha? Veio para ficar esse negócio de home office? Como é que você vê o trabalho aí pós-pandemia? A XP é uma empresa que declarou que vai colocar todo mundo em home office, né? Eu acho que veio para ficar até certo ponto, tá? O modelo antigo eu acho que era subótimo. O modelo todo mundo tem que estar no escritório, segunda, sexta, não sei o que. Ele é subótimo. As pessoas se cansam, sabe? O cara mora longe do trabalho, chega quinta, sexta-feira, o cara já está cansado, porra. E por outro lado, eu acho que nem todo o trabalho, nem toda a equipe se encaixa no esquema 100% home office, tá? Ter alguma interação
física faz alguma diferença. A minha equipe é uma equipe que faz muito de pesquisa. Boa parte que a gente faz é pesquisa, não no sentido de bolar paper, mas de vamos fazer um brainstorming aqui de qual que é o novo modelo de risco, fazer um desenho. Claro que a gente consegue até certo ponto fazer isso remotamente, e tem feito, tá? Você faz o screen share ali, etc. Mas ele perde um pouquinho de fluidez. Então, eu tenho a impressão que vai variar de equipe para equipe. Algumas vão se adaptar perfeitamente bem ao home office, 100%. Eu acho que umas poucas, sabe, a equipe comercial que recebe cliente vai ter que voltar. Pandemia, não tem jeito, não vai poder ficar no home office. O home office é second best demais para uma equipe comercial que lida com clientes, dependendo do tipo de cliente, etc. Tem cliente que quer ser paparicado, quer receber o cafezinho, quer o olho no olho. E o contrato eu acho não fecha se não tiver ao vivo, né? A verdade é. Pois não é uma coisa, não é uma coisa. E eu acho que vai ter uma meiuca ali em que o esquema ideal é um esquema híbrido, em que você tem alguns dias todo mundo na empresa, em que você vai poder ter esse fluxo de ideias, mas você tem outros dias em que a equipe, parte da equipe, ou quem quiser, sei lá, fica em casa e se poupa o desgaste de pegar o trânsito, de não sei o quê, Então, eu tenho a impressão que, como tantas coisas na vida, tem um ponto ótimo intermediário que é função das características da equipe. Tá? Então, tem algumas equipes que vão estar no extremo de full home office, funciona bem. Eu acho que muitas equipes vão funcionar bem no home office. E outras vão estar no extremo de, não, cara, infelizmente ou felizmente, sei lá, todo mundo está no escritório, e umas vão estar numa meiuca ali. A postura da XP, eu acho que, aliás, é bastante compatível com essa visão que eu dei, tá? Muita gente foi para o home office, muita gente vai ficar no home office. Alguns vão voltar full time e uma parcela eu acho que vai ficar no esquema híbrido. Bacana. Aqui, se tentar impor todo mundo, eu acho que é o meu. Eu, aqui na análise macro, é home office para sempre. Não volto mais, não. Já internalizei isso. Renato, quer comentar alguma coisa? Cara, concordo. Acho que vai ser uma combinação convexa dessas duas coisas aí mesmo. Acho que eu também sinto um pouco de falta assim, dessa interação. Assim, às vezes você está querendo ter uma ideia. É legal você ter alguém ali olhando com você no papel, de repente, uma coisa assim. E, por outro lado, também é bom, às vezes, quando você já teve a ideia, você se isolar no seu cantinho ali para desenvolver o negócio, né? Então, acho que o escritório também, às vezes, é perturbador quando você está querendo se concentrar exatamente. muito. Então, eu acho que essa combinação aí funciona bem. Eu acho que realmente é isso que deve ficar, cara. Acho que todo mundo percebeu. Acho que era um movimento que talvez acontecesse daqui a alguns anos, né? E essa situação toda antecipou isso, né? Forçou as pessoas a verem isso, né? Acho que tinha um medo muito grande das empresas, né? Com uma quebra muito abrupta, assim, né? Com uma descontinuidade que acabou acontecendo, né? Mas acho que vai ser isso aí. O futuro é isso. Isso, é isso mesmo. Uma combinação convexa. Isso que vai depender de equipe para equipe, é isso mesmo. Então é isso, Flávio. Quer falar mais alguma coisa? Faltou alguma coisa aí para a gente conversar? É um prazer conversar com você, Vitor. Prazer conhecer o Renato também. Papo muito bacana. Agradeço aí pelo convite. Show de bola. Flávio, te agradeço bastante aí ter aceitado, né, nosso convite. E vamos tentar fazer um bate-papo você, o Wilson e o Renato. Vamos ver quantas horas a gente vai fazer de bate-papo. Vai dar ruim, vai ser uma maratona, assim. Mas bem legal, cara. Obrigadão aí. E é isso, né, Renato? É isso, cara. Obrigado aí também. Prazerzão conhecer, né? Conheci o nome do Flávio, né? Mas nunca tinha trocado ideia com ele, nunca tinha visto pessoalmente, né? E, pô, foi muito bom, cara. Foi muito bom.